livro do profeta Daniel, capítulo de número 10. Fique de pé para fazermos essa leitura. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que vou falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé tremendo. 12. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Amém? Que o Senhor nos abençoe, abra nossa mente e o nosso coração, e que a revelação do Espírito recaia sobre nós nesta manhã. Diga comigo: existe um caminho entre o céu e a terra, e ele passa, repete, ele passa por uma estação chamada regiões celestiais. Estamos na terra, Deus está no céu, duas dimensões distantes. Entre essas duas dimensões, existe uma região, existe um espaço, eu vou usar uma expressão, por favor, tente me compreender, uma geografia espiritual. Uma faixa espiritual invisível, chamada regiões celestiais. Quem está comigo? Então é como se, imagine, você está se deslocando entre um ponto e outro, e você precisa passar por esta região. Esta região não é uma região do céu e nem da terra, é algo que está entre os dois. Pegou a ideia? Pegou a ideia? Estou tentando simplificar um conceito. O anjo que descia a Daniel sai do céu com destino à terra. Sai da onde? Com destino. Mas ele é retido, conseguiu perceber isso no texto? Ele é retido no meio do caminho por um príncipe, que ele chama e usa a expressão príncipe da Pérsia. Então esse anjo que está trazendo a mensagem vai estar em um ambiente de luta ou de batalha espiritual. Existem realidades espirituais que a igreja precisa contemplar. Existem questões que não podem ser explicadas pela lógica, pela razão, pela ciência, pela filosofia. Elas só podem ser compreendidas de maneira espiritual. O problema é que muitos de nós nos assentamos às cadeiras das igrejas ao longo dos anos, somados as semanas, em todo o mundo, culto após culto, domingo após domingo, e queremos muitas vezes uma visão prática da vida. Isso é bom, sim ou não? Sim ou não? Mas nem sempre a visão prática da vida consegue responder ou resolver todos os dilemas que nós passamos. No caso, no texto que lemos, um anjo estava em meio a um combate espiritual, querendo, desejando chegar a um homem chamado Daniel. Algumas coisas que a gente precisa entender antes de continuar nesse ponto. O texto vai abrir com uma expressão muito linda que o anjo usa. No verso 11, Daniel, homem muito amado. Primeira consciência que você deve ter. Se algo não se resolveu, se algo está demorando para se ajustar, ou se alguma coisa que você tem buscado diante de Deus não vem como resposta, isso não significa rejeição.
Daniel era um homem amado. Daniel era uma pessoa amada. Amada por quê? Amada por Deus. Deus o amava. Deus o amava. Mas ele estava sofrendo uma resistência espiritual. Quem entende isso? Quem consegue entender? Estou sendo claro? Eu quero ser muito didático esta manhã. Daniel era amado, sim ou não? E muitas vezes a gente entra em um questionamento se Deus nos ama ou não, porque algumas respostas não chegam. Algumas respostas não chegam. Aí a gente começa a dizer, Deus não me ama. Não sei se é bem assim. O que eu fiz? E o diabo começa a semear na nossa cabeça mentiras e enganos. Convicção. Deus me ama. Deus te ama. Quando as pessoas me perguntam muitas vezes sobre a minha vida com Deus, eu falo assim, olha, o que pode explicar é que eu sou e me sinto um homem muito amado por Deus. E que em todos os lugares que eu chego, muitas vezes Deus levanta um profeta, levanta outro, e ele fala assim, você é um homem amado. Você é um homem amado. E sabe o que o Espírito Santo está querendo dizer para você? Algumas respostas não serão imediatas. Isso não significa que Deus não goste de você. Algumas coisas não vão acontecer no momento que você esperava que acontecesse. Isso não quer dizer que Deus rejeitou você. Porque eu quero te dizer que oração não respondida não significa rejeição. Vamos declarar isso. Oração não respondida não significa rejeição. Alguém pode dar glória a Deus aqui? Agora veja que Daniel estava fazendo um caminho. Fazendo um caminho. Perdão. Olha o que ele está fazendo. O texto vai estar claro aqui. E ele disse, Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção no que eu vou falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-se em pé, tremendo. Verso 12. E ele prosseguiu. Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar. Olha só. Você decidiu. Você? Diga, tudo começa com uma decisão. E você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus. Suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Tem muito ouro aqui. A primeira coisa é que Daniel provocou acesso. Diga, provocou acesso. Como é que Daniel provocou esse acesso? Está no texto, se você olhar bem. Você vai ver que ele faz três coisas. Primeiro, uma busca, uma reflexão. O que é uma reflexão? Alinhando minha mente com Deus. Quando eu começo a refletir, o que é reflexo? Quando eu me ponho diante do espelho, e que o espelho me diz, o espelho só diz a verdade. Então, Daniel começou a se colocar sua alma diante de um espelho. Era um período de reflexão, colocando sua vida diante de um espelho, buscando alinhar ela com a vontade de Deus. Segundo, o texto fala que ele começou um período de quebrantamento. Sabe por quê? Porque todo homem, o mais santo dos homens, o mais piedoso dos homens, quando colocar a sua alma diante do espelho, verá coisas, perceberá coisas que não estão alinhadas com Deus, que não estão alinhadas com a vontade. Alguém comigo aqui hoje? Que não estão alinhadas com a vontade de Deus. Aliás, eu ouso dizer que quanto mais santo e piedoso, melhor ele vê essas coisas. Então não é que um santo e piedoso vai se olhar no espelho da alma e vai ver perfeição. Talvez um santo e piedoso, quando olha no espelho da alma, veja mais defeitos do que um pecador ímpio. Tenha mais sensibilidade para isso do que um pecador ímpio. Mas Deus está dizendo, Daniel, você vai criar um acesso. Comece a colocar a tua alma nesse espelho, refletir, ponderar. E quando você perceber os desvios da tua alma, quebrante-se, humilhe-se, curve a tua cabeça,
Quebrante a tua cabeça. Se prostre diante de Deus. Pastor, não estou entendendo. Deus está te dando uma chave para abrir o céu sobre a tua vida. Coloca a tua vida diante do espelho da palavra. E nas imperfeições não corra. Nas imperfeições não coloque uma maquiagem. Nas imperfeições não tente um procedimento estético. Porque Deus não está olhando aparência. Deus está olhando essência. Não negocie a tua essência. Alinha a tua alma. Alinha a tua vida. E a palavra usada é quebrantamento, humilhação. Toque alguém e diga: Deus tem uma preferência por pessoas quebrantadas. Salmo 51:17 vai dizer: um coração contrito e quebrantado não desprezará o Senhor. Porque quando o homem quebrantado começa a orar, a Bíblia diz que Deus ouve. Então o que Daniel estava fazendo naqueles dias não era forçar a porta, mas alinhar a alma. O que Daniel estava fazendo naqueles dias não era forçar uma resposta, mas alinhar a vida. Cutuca teu irmão e fala: vai melhorar, vai melhorar. Diga comigo: quebrantamento chama a atenção do céu. Só pessoas quebrantadas se transformam. Se você disser por que não houve transformação, por que não houve quebrantamento, Deus não vai violar sua vontade. Mas Deus vai operar na sua rendição. A Bíblia diz que 2 homens subiram ao templo para orar. Um, soberbo e arrogante na sua espiritualidade. Postura de rico espiritualmente. Eu estou falando isso porque eu e o Luiz tivemos um debate sobre ser pobre de espírito essa semana. Rico espiritualmente. Graças te dou, Senhor, porque eu faço tudo certo. E a Bíblia diz que o outro, cabeça baixa, socando o peito: tem misericórdia de mim. Pobre de espírito, tinha nada para oferecer, nada para dar. Pobre de espírito, tem misericórdia de mim, Senhor. Isso é um pecador. A Bíblia diz que aquele voltou como veio, mas esse foi transformado. Repete comigo: somos amados por Deus. Quebrantamento é a chave. Ainda no verso 12. Como é que Daniel fez isso? Reflexão, quebrantamento, oração. E a oração cria um movimento celestial. Repete comigo: a oração move os céus. A grande maioria de nós não acredita na oração. Porque se acreditássemos, usávamos mais. A oração não pode ser o último recurso. Tem que ser a primeira decisão. Se orar é o plano A, você não vai precisar de plano B. A oração é o privilégio dos filhos. Jesus nunca ensinou a orar a Deus, Ele sempre ensinou a orar ao Pai. Jesus nunca ensinou a orar como servo, mas sempre a orar como filho.
A oração é o encontro de dois extremos, a onipotência de Deus e a limitação humana. É quando o homem fraco acessa o poder do Deus onipotente. Não tem oração forte, porque pessoas fortes não oram. A oração é o quebrantamento da alma, é a dependência de Deus. São as palavras que atraem o céu. E veja se não é isso que o anjo diz, quando diz, tuas palavras foram ouvidas, Daniel. Veja o verso 12. Tuas palavras foram ouvidas. Não há uma transmissão contínua de imagem entre o céu e a terra. Nem sempre a gente vê. Aliás, raramente a gente vê. Mas há uma abertura sonora. A voz da terra reverbera no céu. A voz da terra é como uma frequência de rádio que chega ao céu. O anjo disse, veja o verso 12: foram ouvidas as tuas palavras. E ele diz, e eu vim. O que me trouxe, o que me atraiu, o que liberou uma OS lá, uma ordem de serviço no céu, o que gerou uma direção, foram as tuas palavras. Deus responde nossas palavras. O céu responde nossas palavras. Abre a tua boca. Libera essa frequência de FM aí daqui para o céu. Abra a tua boca. Faz ecoar da terra para o céu. Porque o céu está ouvindo. Garra na mão de alguém, aperta firme e diga, o céu está ouvindo. Agora deixe-me falar. Que tipo de palavra rompe e chega ao céu? Quer anotar? Palavras de louvor, que exalta a soberania de Deus. Louvor não é música. Música pode expressar louvor. Mas louvor é uma expressão que coloca Deus acima de tudo, acima de todos e acima de qualquer coisa. Eu louvo a Deus acima das enfermidades, portanto as minhas palavras o colocam acima das doenças. Eu louvo a Deus acima das necessidades, pois a minha palavra vai colocá-lo lá, acima das necessidades. Eu louvo a Deus acima das batalhas, pois o Senhor dos exércitos será exaltado nos meus lábios. E toda vez que você abre a tua boca para exaltar e colocar o Senhor acima de tudo e acima de todos, essa frequência sobe o céu, e o céu diz, eu preciso me mover por essas palavras. Põe mais louvor na tua palavra, põe mais louvor. Segundo, confissões. Confesse a palavra. Declare as doutrinas. Abra a tua boca para dizer a verdade deste livro. Como estou dizendo, confesso que sou amado. Confesso que creio que Ele me ouve. Então, como eu oro?
Eu oro dizendo: eu sei que tu me amas, e que tu sempre me ouves, e que o Senhor tem respostas. É a confissão da fé, é a confissão do que creio. E essas palavras reverberam no céu e começa a movimentar os anjos em nosso favor. Os anjos trabalham com a igreja. Você quer entender isso? Vou te fazer um desafio. Leia o livro de Atos e faz um exercício. O que eu disse? Tira tudo que os anjos fizeram com a igreja e vê o que vai sobrar. Você vai perceber no livro de Atos que a igreja que avançou no primeiro século não teria avançado como avançou, se a presença atuante e decisiva dos anjos. Então o que me faz pensar que aquela igreja, que não tinha os recursos que nós temos hoje, viveu o que viveu em sua época, porque ela não marchava sozinha, porque ela não caminhava só. Eu posso lhe dizer por meio da fé: há anjos, 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 anjos. Vieram com você, vão voltar com você. Estavam aqui, estarão quando você voltar. Estavam sexta-feira quando você fechou o escritório e vão estar lá amanhã quando você abrir. Palavras que geram frequência no céu. Clamores. Clamores. Quando Agar deixa Ismael para morrer. Lembra? Agar e Ismael? Quem lembra, lê depois. É uma mãe que deixa o seu filho para morrer no deserto. E ela fala assim: não quero ver meu filho morrer. E ela sai de perto. E deixa o filho lá para morrer de sede no deserto, fome. Porque ela não aguenta ver e ela não tem o que fazer. O anjo vem e diz: Agar, eu ouvi a voz do menino. Eu ouvi o clamor do sedento e do faminto. E Deus supriu eles. É o cego que ia gritando atrás de Jesus: Jesus, filho de Davi. Eu sei que tem dia, meu irmão, que a gente não formula o louvor, não organiza a confissão. Porque tem dia, meu irmão, que as palavras se embaralham na mente, de tão apertado que está o coração, mas ele ouve o grito sincero de uma mãe que ora, de um pai que ora, de um homem que busca, de uma mulher que clama. Sabe que tipo de palavra que move o céu? Estão comigo? Profecias. Declarando as profecias da palavra. Declarando as profecias que recebemos da parte de Deus. Agora deixei por último. O tempo não me permite explorar cada uma mais. Mas tem uma que é chave. É quando o céu começa a ouvir nossa gratidão. É quando a gente agradece antes de receber. Eu já agradeci hoje, pela manhã, por cada pessoa que vai passar pela igreja hoje. Estava no meu quarto agora de manhã e estava dizendo: Senhor, obrigado por cada uma das multidões que vão chegar nos 4 cultos hoje.
cada pessoa que está saindo de casa para cada um dos cultos ao longo do dia. Obrigado, porque serão 4 cultos com plena capacidade, todo o povo lá adorando, servindo e glorificando o nome do Senhor. Você não tinha saído de casa ainda e eu já estava agradecendo a tua presença aqui. As pessoas ainda está longe de começar a se arrumar para vir para a igreja para o culto das 7 da noite, das 5 da tarde. Mas eu já agradeci por ela. E você que está em casa agora enrolando, eu já agradeci pela tua vida. Então pula desse sofá, veste essa roupa, arruma esse cabelo e bora para a igreja, que daqui a pouco tem culto. Eu já agradeci porque essa semana eu sei o céu vai estar aberto. Eu já agradeci porque eu sei o Senhor vai me guardar por quando vou e por onde venho. Eu já vim te dizer que é domingo. Pode começar a agradecer pela vitória da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta. E domingo que vem você vai estar aqui para celebrar de novo. Porque o céu vibra com a gratidão e com a celebração. Porque o céu vibra com a gratidão e com a celebração. Se eu fosse você, dividir o culto de domingo em 2. Parte do culto, agradeça por tudo. Parte do culto, celebre tudo. E a outra, agradeça e celebre pelo que virá. O que isso quer dizer? No culto, celebre o que veio e celebre o que virá. Eu estou celebrando a semana que vem. Ah, mas não foi fácil, mas você está aqui. Ah, mas eu tive luta, mas você ainda está de pé. Ah, mas a minha casa está passando por problema, mas a casa não caiu. Então agradece porque você está de pé hoje e celebra, porque daqui para domingo que vem você vai ver milagre da parte de Deus. Homem muito amado, eu vim por causa das tuas palavras, e as tuas palavras é a razão de eu estar aqui. Garra na mão de alguém e diga: suas palavras na terra provocam movimentos no céu. Diga: as palavras deste culto, nas canções, nas orações, nas confissões, estão movendo os céus e os anjos. Alguém pode dar glória a Deus? Nós estamos descobrindo o mundo espiritual. E precisamos começar a se movimentar nele. Eu não vim aqui para te dar dicas práticas da vida. Poderia até te dar. Posso até dar em algum momento. Mas são pequenas lacunas dentro de uma mensagem que precisa revelar para você o ambiente espiritual. Mas o nosso texto pega no verso 13. E aqui eu preciso de muita atenção. Entendemos a dinâmica de provocação, terra e céu. Mas precisamos entender que existe uma geografia espiritual, uma região entre céu e terra, que a gente vai chamar biblicamente de regiões celestiais. Como a gente vai chamar? Anote isso, é importante. Regiões celestiais. Nos ares, o anjo de Deus sai do céu pelas palavras. Já vimos isso. Mas quando ele cruza essa região, ele vai descrever, veja o verso 13: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu. A resposta saiu no primeiro dia. As palavras mexeram com o céu no primeiro dia. Mas houve uma resistência espiritual.
um combate espiritual. Quem está comigo? E ele ficou lá por 21 dias. Até que veio Miguel, e aí ele coloca uma hierarquia, porque o primeiro anjo é um mensageiro, o segundo é um guerreiro. Até que veio Miguel, um dos príncipes supremos, veio e me ajuda. Agora veja o texto: pois fui impedido de prosseguir. Fui travado. Fui limitado. Opa. Aqui cria-se para nós. Gente, eu estou amando a atenção de vocês hoje, hein? Aquele leve conselho no começo. Maravilhoso, né? Vocês estão de parabéns. Aquele príncipe agora veio com a resposta, mas a resposta não chegou. Porque havia uma resistência espiritual. Uma batalha que precisava ser rompida. E a igreja precisa ter essa consciência de que existe uma guerra nos ares. E essa guerra não é uma luta de espadas, não é uma luta de fuzis. É uma batalha como se fosse numa corte, num tribunal. E é por isso que a palavra é a espada do Espírito. E é ela que é imposta e declarada para romper os céus. E eu queria dar a vocês hoje munição. Eu queria dar a vocês hoje munição. Porque nós, diferente de Daniel, temos a revelação das Escrituras que nos descortinam o espiritual. Então nós temos argumentos para dizer: não pode reter, não pode segurar, não pode parar. Eu ilustro isso da seguinte maneira. Imagina que você encomenda meu livro. Você encomenda meu livro. Chega aqui o seu pedido e eu mando o livro. Lógico que isso é impossível de acontecer, mas no meio do caminho, essa entrega é bloqueada. Aí está você de um lado, eu pedi. Estou eu do outro lado, eu enviei. Aí você está do outro lado dizendo assim: Júlio não me ouve. O Júlio não presta atenção nos pedidos. É correto isso? É correto isso? Por quê? Porque quando o teu pedido bateu lá, a gente postou o livro. Despachou a entrega. Mas no meio do caminho houve uma interrupção. Então a tua luta não é a tua luta é contra essa interrupção do meio do caminho, para liberar a sua entrega. Eu estou autorizado por Deus a dizer, depois da chave de hoje, há coisas que estão retidas há tempos, que vocês vão começar a acessar.
E não é porque Deus passou a te amar mais depois de hoje. Ou porque você ficou mais bonito a partir de hoje. Não, 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 não. É porque você entendeu onde é que está travado o que é teu. E você vai liberar. Porque de manhã, quando eu agradeço a Deus por cada pessoa que vai vir para o culto, na sequência também eu vou para a janela e aponto para o céu da cidade e digo assim: Satanás, solta o povo que hoje vai receber a palavra de Deus. Satanás se assume, por exemplo, como o detentor das riquezas da terra. Mas eu e você podemos levantar o dedo e dizer: solte os recursos do povo de Deus. Ou como você acha que a gente tem feito o que tem feito? Constantemente dizendo: pouco antes de vocês chegarem, Senhor, sejam liberados os recursos. Quem está entendendo o processo? Agora, o que a gente precisa? Fundamentar isso. O que a gente precisa? Eu tenho 10 minutos para resolver isso com vocês. E eu podia pregar mais 1 hora. Mas não vou. A sequência de textos agora, aí em cima aqui comigo. A sequência de textos agora, rapidamente, a gente vai ler. Li um, prepara o outro. Fechou? Romanos 8, 38. Vai anotando aí, você que está aqui pegando. Quem está anotando aí no alinhamento diário, já anota. Romanos 8, 38. Vamos ler? Todo mundo junto? Na tela comigo, vamos lá? 1, 2, 3. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Levanta a mão e declara: essa relação de amor não será quebrada. Note que ele usa a expressão poderes. Essa expressão poderes é príncipes, principados. Ele está dizendo: nenhum poder, nenhuma potestade espiritual nas regiões celestiais corta o fluxo do amor de Deus pela minha vida. Então, poderes, principados, potestades não podem reter a resposta de amor de Deus por mim. Diga glória a Deus. Vamos embora agora, Efésios capítulo de número 1, verso de número 21. Argumentos. Quem está comigo? Efésios 1, 21. Muito acima de todo governo e autoridade. Diga glória. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Diga: o nome de Jesus está acima de todo nome. Na menção deste nome, nenhum poder resiste. Diga: ele é o cabeça, a igreja é o corpo, e todo poder está abaixo. Significa que, traduzindo esse texto, o nome de Jesus é soberano. Ele é o cabeça da igreja. A igreja é o seu corpo.
E esses poderes estão debaixo dos seus pés. Significa que, ainda que no corpo, seja eu o dedo mindinho, poderes e potestades, se estão debaixo dos pés, estão debaixo do dedo mindinho. O menor dos crentes, consciente da sua posição, consciente da sua autoridade. Irmão, hoje já mete o pé na porta. Chegar em casa já vai dizendo, vai saindo, vai saindo, vai saindo, vai saindo, vai saindo. Ai, mas eu vou chamar o pastor para ir lá ver se traz um óleo ungido. Não, abre a porta e diz, vai saindo, vai saindo, vai saindo, vai saindo. Amanhã levanta lá a tua porta do teu comércio, abre lá a porta do teu escritório, vai saindo, vai saindo, vai saindo, vai saindo. Abre a gaveta lá do teu escritório, vai saindo, vai saindo. Tudo está engavetado, travado, parado, vai saindo, vai saindo, vai saindo, vai saindo. Na autoridade do nome de Jesus, vai saindo. Vai lá agarrar no pé do teu filho de noite, vai saindo, vai saindo, vai saindo, vai saindo. Na autoridade do nome de Jesus, vai saindo, vai saindo. Glória a Deus. Eu não vou ter tempo de ler tudo. Desculpa aí. Mas eu quero só fazer uma reflexão rápida antes da gente terminar. Efésios capítulo de número 1. Todos peguem a Bíblia e abram, por favor. Efésios capítulo de número 1. Verso de número 3. Efésios 1, verso 3. Você pode ler com voz forte. Lembra que palavras avançam nas regiões celestiais? Lembra disso? Vamos lá? No 3, toda a igreja, vão comigo. 1, 2, 3. Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Já fomos abençoados com todas as bênçãos. Já fomos abençoados com todas as bênçãos. Mas onde estão essas bênçãos? Olha o texto. Nas regiões. Efésios capítulo de número 6. Verso de número 12. Mesma carta. Mesma expressão. Efésios 6. 12. Ó, meu Deus do céu. Tira uma foto que é os músicos anotando a mensagem. Não, isso aqui, meu Deus, tem que descer para cumprimentar. Eu sou pastor da melhor igreja do mundo, fale o que falar. Os músicos. O músico por aí vai mascar chiclete, vai ficar zanzando, rodando. Tem gente que é um parentesco com Satanás, né? Ele vem para a igreja. De onde você vem? Fica de rodear a terra. Já notou gente que só fica rodeando na hora do culto? Vai por aí, os músicos vai mascar chiclete, vai beber água, vai falar do time. Os caras anotando. Olha, parece um mapa. Meu Deus, é um mapa mental desenhado. Nem eu tenho isso. Vamos aplaudir aqui os nossos músicos aqui. A Mônica vai chorar de emoção. Teu time é bom. Teus meninos, ó. Meu Deus. Efésios 6:12. Vamos ler? Juntos, vamos embora? 1, 2, 3.
Onde estão as nossas bênçãos? Onde está a nossa batalha? Onde estão as nossas bênçãos? Onde está a nossa batalha? Tanto as bênçãos como as batalhas ocupam o mesmo ambiente espiritual. Então, o céu já tem se movido pelas nossas palavras. Eu não fico ordenando o céu, mas eu repreendo principados, potestades, poderes que se levantam contra nós. Quem sabe você está aqui hoje e sua crise é: Deus não me ama. Mentira, Deus te ama. Sua crise é: Deus não me ouve. Mentira, Deus te ouve. Sua crise é: Deus não me abençoa. Mentira, Deus já te abençoou. Existem forças agindo para resistir. Mas eu quero te dizer que a partir de hoje você recebe uma armadura, um capacete, uma couraça, um cinturão, um calçado, um escudo, uma espada. Quem crê nisso, fica de pé. Fica de pé. Seja exaltado o nome de Jesus sobre todo nome. Exalte o nome de Jesus sobre todo nome. Exalte o nome de Jesus sobre todo nome. Ao nome de Jesus todo joelho se dobra. Ao nome de Jesus toda língua confessa. Ao nome de Jesus toda obra maligna é desfeita. Toda resistência do diabo é anulada. Ao nome de Jesus toda trava, toda amarração já caiu por terra. Ao nome de Jesus toda opressão, toda seta já está repreendida, rechaçada, repelida na autoridade do nome de Jesus. Sobre os céus da tua casa é uma primeira instância. Sobre os céus desta igreja, uma segunda instância. Sobre os céus da nossa cidade, uma terceira instância. Sobre os céus da nossa nação, nós declaramos: Cristo vive, Cristo reina, Cristo governa. Minha luta não é contra poderes humanos, não é contra órgãos humanos, não é contra pessoas de carne e sangue, mas a minha luta é nas regiões celestiais. E nós estamos declarando que todo principado e potestade foi humilhado publicamente por Jesus Cristo na cruz. Nós estamos declarando que ao nome de Jesus demônios precisam e devem bater em retirada agora. Ao nome de Jesus nós declaramos que toda seta opressora e obra maligna nós repreendemos deste lugar para a glória de Deus. Lá na casa, lá no trabalho, nos familiares, nos negócios, nas finanças, eu declaro agora, em nome de Jesus, que toda obra maligna agora seja desfeita na mente. Em nome do Senhor Jesus, que os céus se abram, que a graça venha, pois somos benditos de Deus neste lugar. E se alguém pode crer no que eu estou dizendo aqui, levante as mãos e glorifique a Ele, pois no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, os demônios vão sair. Os espíritos malignos vão bater em retirada. Espíritos de enfermidade saiam. Espíritos de opressão saiam. Dominadores que têm levado ao vício e à promiscuidade, saia. Toda confusão de identidade, saia. Nós damos uma ordem nesta hora agora, no santo nome de Jesus. Nesta manhã,
neste lugar de autoridade, nos achegamos aos tribunais para dizer: Cristo Jesus triunfou e concedeu autoridade à igreja. A chave da morte e do inferno agora pertence ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Cristo vivo. E aquele que crê, diga amém e diga glória a Deus.